Hoje vamos relembrar a poderosa história de Davi e Golias, uma das mais famosas passagens da Bíblia, que nos ensina sobre coragem e fé. A história se desenrolou quando os filisteus e os israelitas entraram na guerra, e ambos os exércitos se posicionaram em lados opostos de um vale, prontos para o confronto. Do lado dos filisteus, havia um guerreiro impressionante chamado Golias. Ele era um gigante, com mais de 3 metros de altura, e sua mera presença já espalhava o medo entre seus inimigos. Golias vestia uma armadura de bronze que cobria completamente seu corpo, tornando-o quase invulnerável. Ele empunhava uma lança tão imensa e pesada que poucos homens tinham força para manejá-la. À sua frente, marchava um escudo que carregava um enorme escudo, protegendo ainda mais o gigante. Todos os dias, por 40 dias consecutivos, Golias descia até o vale e lançava um desafio ao exército de Israel. Com sua voz trovejante, ele clamava para que um único guerreiro judeu viesse o enfrentasse em um duelo de combate corpo a corpo. Golias propunha que, se ele fosse derrotado, os filisteus se tornassem servos de Israel, mas se ele vencesse, os israelitas fossem escravos dos filisteus. O desafio era simples, mas assustador. Apesar do incentivo do rei Saul, que prometeu grandes recompensas, riquezas e até a mão de sua filha em casamento para quem tivesse a coragem de enfrentar Golias, nenhum soldado de Israel foi apresentado. O gigante, com seu tamanho descomunal, força avassaladora e confiança inabalável, intimidava a todos. O exército de Israel tremia de medo, incapaz de encontrar alguém que ousasse aceitar o desafio, pois a visão de Golias era, por si só, aterradora e paralisante. Foi então que surgiu Davi, um jovem pastor de ovelhas que não era soldado e não tinha experiência em batalhas, mas possuía uma fé inabalável em Deus. Davi tinha vindo ao acampamento israelense para levar comida para seus irmãos que estavam no exército. Ao chegar, ouviu as provocações de Golias e ficou profundamente indignado ao ver como o gigante zombou não apenas do exército de Israel, mas também do próprio Deus. Para Davi, aquele não era um simples duelo de forças humanas, mas uma frente direta ao Senhor dos Exércitos. Determinando em seu coração que a honra de Deus não poderia ser manchada, Davi tomou uma decisão ousada de enfrentar o gigante Golias. Ele não tinha armadura, espada ou qualquer experiência militar, mas carregava consigo uma fé inabalável em Deus. Para Davi, não importava o tamanho do desafio. O que realmente importava era a confiança de que Deus lutaria ao seu lado. Ao se apresentarem para a batalha, seus irmãos, que o conheciam como um simples pastor de ovelhas, reagiram com desdém. Eles o ridicularizaram, demonstrando que ele era apenas um menino curioso, que não compreendia a série da guerra e que deveria voltar ao campo, cuidando de suas ovelhas, em vez de tentar se envolver em questões de guerreiros. Mesmo diante das críticas de seus próprios irmãos, Davi não se abalou. Sua verdade era mais forte do que as palavras de desprezo. Quando o rei Saul soube que havia um voluntário disposto a enfrentar Golias, chamou Davi à sua presença. No entanto, ao ver o jovem, o rei também ficou incrédulo. Saul, que era experiente em batalhas e sabia das habilidades de Golias, olhou para Davi, em um primeiro momento, tentou desencorajá-lo. Ele explicou a Davi que Golias era um guerreiro treinado desde a juventude, enquanto Davi era apenas um jovem sem treinamento adequado para uma batalha tão perigosa. Saul chegou até a oferecer sua própria armadura a Davi, na tentativa de prepará-lo melhor, mas Davi decidiu não usá-la, pois não estava familiarizado com aquele tipo de equipamento. Convicto de que sua força vinha de Deus, Davi explicou a Saul que, como pastor, já havia enfrentado situações extremas. Ele contou como, ao cuidar de suas ovelhas, precisava enfrentar leões e ursos que tentavam atacar os rebanhos. Davi não tinha medo daquelas feras, pois, em cada situação, Deus o capacitou a vencer. Ele não via Golias como diferentes esses perigos. Da mesma forma que Deus o livrara antes, ele o livraria agora. Com essa confiança, Davi garantiu ao rei que derrotaria o gigante filisteu, não com armas humanas, mas com a fé em Deus. Apesar da desconfiança de todos,
Davi continuou firme em sua decisão. Sua coragem não vem de suas habilidades físicas, mas de sua confiança inabalável de que o Deus de Israel estava com ele. E era isso que lhe garantiria a vitória. Com a funda firmemente segura em uma mão e as pedras lisas guardadas em sua sacola, Davi caminhava com determinação em direção ao campo de batalha. O silêncio que tomou conta do exército de Israel era profundo, e todos os olhares estavam fixos neles, acompanhando cada passo com uma combinação de espanto, incredulidade e uma leve esperança. Para os soldados israelenses, era difícil acreditar que eles estavam testemunhando um jovem pastor, sem armadura ou espada, avançando sozinho contra o gigante Golias, o mais formidável guerreiro dos filisteus. Cada passo de Davi parecia questionado, quase irreal, como se ele estivesse desprezando as regras naturais da guerra. Mas, para Davi, aquilo não era loucura. Ele caminhou com a verdade de que não dependia de armas ou força física. Para ele, aquele momento era um ato de fé suprema, uma chance de provar a todos que Deus é maior do que qualquer inimigo ou obstáculo. Cada passo que ele dava ressoava como um testemunho de sua confiança inabalável no poder divino. A coragem de Davi não vinha de sua habilidade de combate, mas da certeza de que Deus, que o ajudou a derrotar leões e ursos no passado, estava com ele ali, naquela batalha. Aos olhos do exército israelense, ele era um jovem imprudente, mas aos olhos de Davi, ele era um instrumento de Deus, pronto para mostrar ao mundo que nenhum gigante, por mais temível que fosse, era maior do que o Senhor. Quando Golias viu Davi se aproximando para o confronto, ele ficou atônito. Acostumado à luta contra guerreiros equipados com armaduras pesadas e espadas afiadas, o gigante filisteu jamais esperaria enfrentar um jovem pastor, sem qualquer proteção aparente e munido apenas de um estilingue e algumas pedras. Golias, com sua enorme estatura e força intimidadora, desprezou Davi imediatamente. Sua risada ecoou pelo campo de batalha, e com um tom de zombaria, ele perguntou: "Sou eu um cachorro, para que venha a mim com paus?" Para Golias, aquilo era uma ofensa, como se Davi fosse apenas um menino com brinquedos em mãos, inadequado para um duelo de guerreiros. Porém, a confiança de Davi não estava abalada. O jovem pastor, ciente da sua falta de força física comparada à de Golias, tinha algo que o gigante não possuía: uma fé inabalável em Deus. Sem se deixar intimidar pela ameaça de Golias, Davi respondeu com sinceridade e coragem: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou." Com essa resposta, Davi não estava apenas declarando sua estratégia para a batalha, mas afirmando uma verdade maior. Ele não confiava em armas, mas no poder do Deus vivo, que era muito mais forte do que qualquer força humana ou arsenal militar. A força de Golias estava em suas armas e sua experiência, mas a de Davi estava na certeza de que Deus estava ao seu lado. Davi, um jovem pastor de ovelhas, estava diante de Golias, o gigante filisteu que aterrorizava o exército de Israel. Com determinação nos olhos, ele se agachou para escolher uma pedra lisa e redonda do leito do rio. Colocando a pedra em sua funda, ele a girou habilmente, sentindo a tensão crescente da tira de couro. Com um movimento rápido e preciso, Davi lançou a pedra com toda a força que tinha. A pedra cortou o ar em um arco perfeito, indo em direção ao gigante. A cena parecia desacelerar quando a pedra atingiu a testa de Golias com um impacto surdo, fazendo com que ele cambaleasse para trás antes de cair pesadamente no chão. A multidão ao redor ficou em choque. Aproveitando o momento, Davi correu até o corpo inerte de Golias. Com um gesto ágil, ele se apoderou da enorme espada do gigante, levantando-a em triunfo. Davi, agora não apenas um pastor, mas um herói, tinha derrotado o inimigo de seu povo, mostrando que a coragem e a fé podiam superar até mesmo os maiores desafios. O povo de Israel, que havia sido consumido pelo medo e pela dúvida, sentiu a chama da esperança reacender. Com os gritos de coragem e triunfo de Davi ecoando em suas mentes, eles se uniram,
avançando sobre os filisteus com renovada determinação. O campo de batalha, que antes era um cenário de desespero, agora se tornava um espaço de vitória e glória. É importante destacar que a coragem de Davi não se originou de sua força física ou habilidade com a funda. Ele era um jovem sem experiência militar, mas sua confiança estava firmemente enraizada em sua fé no Senhor. Davi acreditava que Deus estava ao seu lado, guiando suas ações e fortalecendo seu espírito. Essa fé o capacitou a enfrentar um gigante, não apenas em estatura, mas em reputação e poder. Assim, a vitória de Israel não foi apenas sobre um adversário, mas também um testemunho da força da fé e da crença em um poder maior. Davi se tornou um símbolo de como a coragem e a fé podem superar as adversidades mais assustadoras, inspirando gerações futuras a confiar em seus princípios e na proteção divina. A lição de sabedoria da história de Davi e Golias é que a verdadeira força não reside no tamanho ou no poder físico, mas na fé e confiança em Deus. Davi, um jovem pastor sem experiência militar, matou um gigante aparentemente invencível com coragem, porque acreditava que Deus estava com ele. Enquanto os outros viam apenas a força de Golias, Davi viu o poder de Deus para superar qualquer desafio. A vitória de Davi mostra que Deus pode usar o que é aparentemente fraco para confundir o forte, provando que o impossível se torna possível quando colocamos nossa confiança total em seu poder. Isso significa que, mesmo quando nos sentimos inadequados ou pequenos diante dos desafios, Deus pode nos capacitar de maneiras extraordinárias. O que parece impossível aos olhos humanos torna-se realizável quando confiamos na força e no propósito divino. Essa história ensina que não devemos subestimar o que Deus pode fazer por meio de nós, independentemente de nossas limitações. Quando depositamos nossa fé nele, o que parece uma fraqueza pode se transformar em um meio para alcançar grandes vitórias, porque Deus opera além das situações e expectativas humanas. Que a coragem de Davi diante de Golias inspira você a enfrentar os gigantes da sua vida com fé em Deus. Se essa história falou com você, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias bíblicas e orações poderosas, e ative o sininho para receber notificações. Que Deus te fortaleça e até o próximo vídeo.